E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Área Nativa. Eu sou a Amanda. E eu sou o Léo. E no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade àquele vídeo que a gente fez, ó, faz um tempinho já. Os melhores vilões do anime, parte 2. Ou seja, se tem algum vilão que a gente falar aqui, que a gente não falar aqui, na verdade, né? Você fala assim, nossa, ele não falou de tal vilão. Vai lá, confere na parte 1 pra ver se ele tá lá. Verdade. A gente vai deixar o link aqui na descrição, aqui em cima, aqui, ó. E se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de vilões, já se inscreve aqui no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Sim, a gente pode até fazer um trato, ou seja, você já deixa o seu like aqui embaixo. E aí, se a gente falar de algum vilão que você goste, pelo menos um vilão, você deixa o seu like e deixa a sua inscrição no canal. Já se inscreve e deixa o like embaixo. Se a gente não falar, sinta-se à vontade de retirar o seu like. Tá bom. Então bora lá no nosso... começar aqui nossa lista com Chrollo Lucifer de Hunter x Hunter. Bom, um dos melhores vilões de Hunter x Hunter, sem dúvida. Hunter x Hunter tem vários vilões bons, mas Chrollo Lucifer consegue se destacar entre eles. Demais. Ele foi responsável ali por um dos arcos, né, ali do início de Hunter x Hunter. No início não, lá pro episódio 50 por aí. E ele tem a trupe, ele é o líder da trupe fantasma, responsável pelo roubo ali do leilão. Foi um arco muito interessante, né, mostrando a inteligência desse cara, que pode ser considerado um dos melhores vilões já criados. Cara, e é um arco cheio de reviravoltas, e só que sempre o Chrollo parece que tá à frente de tudo. Exatamente. Por que a gente fala isso? Teve um aspecto desse arco que, por exemplo, ele conseguiu pensar, anteceder, fazendo com que as pessoas achassem que eles estavam mortos. Criou bonecos ali para as pessoas acharem que eles estavam mortos. Então, Kurapika mesmo se enganou pensando que, poxa, não, agora minha vingança finalmente acabou. Mas não tinha acabado. O cara é muito inteligente. Cara, e o Togashi, ele conseguiu construir o Chrollo de uma maneira excepcional. Tanto que a gente fez um vídeo só sobre isso, que vai estar aqui também aqui na telinha. Vai lá, confere depois aqui, né? Deixa aí salvo por mais tarde e assiste depois. É isso aí. Bom, e o Chrollo, ele tem várias características que transformam ele em um grande vilão. Como, por exemplo, ele tem uma aura impositora, ele consegue se impor ali, frente à própria trupe fantasma, que tem, por exemplo, o Hisoka, tem o Nobunaga, tem todos ali tipo assim, que são extremamente fortes, e ele consegue se impor diante deles. Ele tem uma inteligência estratégica enorme. Ele traz um certo arquétipo, uma característica, por exemplo, quando mostra ele na Cidade Meteora, ele andando com um livrinho, uma bíblia, ele consegue motivar as pessoas a ir além. Por exemplo, foi na Cidade Meteora que ele criou ali o grupo, conseguiu motivá-los a sair dali e se tornarem grandes criminosos. Sim, e você vê que além disso, ele ainda tem mais... Ele tem força, ele tem a habilidade dele, que é muito roubado, né? Que tem a habilidade de roubar alguns poderes, colocar dentro do livro dele. Tanto que na luta dele contra os Zoldycks, né? Que é o Silva Zoldyck e o Zeno Zoldyck, né? Que são os pais e avós do Killua. Cara, ali ele tem uma estratégia enorme. Ele consegue segurar a luta contra os dois. Nossa, sim. E depois ele contrata o Illumi pra fazer o serviço sujo. São famílias de assassinos, né? Então, sim, eles estão aptos para todo o trabalho. Inclusive, ali, ir contra os outros. E é por isso que o nosso Chrollo entra aqui na nossa lista, né? É isso aí. Então bora pro nosso próximo da lista, que é nada mais, nada menos que Aizen Sosuke de Bleach. Bom, Aizen, ele entra naquele vilão que você não acredita que ele é vilão logo no começo, porque ele parecia ser uma pessoa doce, uma pessoa íntegra. E aí ele tem a morte dele, né? E você fica chocado com a morte do Aizen. Ficou triste, não ficou? Não, a gente fica, caramba, o cara morreu do nada, assim, quem será que matou ele? Quando você vê, na verdade, que é tudo um plano do Aizen pra ele se fingir de morto pra depois tomar conta da Soul Society. O Aizen é o famoso vilão que parece ser legal, mas no final ele tá querendo te dar aquela rasteira. E a verdade, né, esse é o plano dele. Se infiltrar, se tornar uma pessoa importante, ganhar a confiança das pessoas pra aí colocar o plano dele em ação. Mas ele tem características, assim, que são boas pra um vilão, mas muito tristes. Por exemplo, ele não se importa de sacrificar os subordinados dele pra conseguir os objetivos. Gente, é tipo um grift da vida aí, né? Tipo um grift da vida mesmo. E bom, se o Chrollo tinha a trupe fantasma, o Aizen também tem os espadas dele, né, ali dos Hollows, que são extremamente fortes, e o Aizen é o líder deles. Então o Aizen, além de ser extremamente manipulador, inteligente de batalha, parece que é tudo um checklistzinho, É verdade, a gente tem que fazer um checklist de vilões. E ele tem um grupo dele que segue a ele, e ele é extremamente forte. Meu amigo, ele só foi vencido ele não foi nem vencido, ele foi selado, porque ele era muito forte. Verdade.
E por isso que ele entrou na nossa lista aqui, porque ele tem... E vocês vão ver que eles têm essas características em comum, tá? Por isso que eles são vilões excelentes. E o próximo nessa lista é Tomura Shigaraki. Shigaraki, Boku no Hero, quem não gosta desse anime maravilhoso, mas que como a gente tá falando de heróis têm que ter vilões, correto, Leonardo? Sim, correto. E o Shigaraki, ele é um ótimo vilão. No início você não dá muita coisa por ele não, tá? Ele parece meio bestinha, só que ao longo do anime, principalmente naquele arco com... Como é que é o nome dele, amor? O Shisaki. O Shisaki, quando ele desintegrou o corpo dele ali, eu falei, meu irmão, cara, não tem dó de ninguém não. Cara, tá acreditando que eu senti pena do Shisaki? Eu também, Leonardo. Eu fiquei, tipo, e ele assim, ele, não faz isso. Aí ele coisou os braços. Que era um vilão também, né? É um vilão, fez atrocidades. O Shigaraki tem uma história extremamente triste, né? Inclusive, tem vídeo aqui também, né? Tem vídeo, todo mundo aqui. Tem vídeo dele aqui falando da história, como ele se tornou um vilão, né? Que ele descobriu seus poderes, teve todo um negócio ali com a família dele, que a gente não vai falar caso você não tenha assistido. E aí o All for One vai lá, chega e recruta ele. É, gente. E ele consegue, como a gente falou, fazer grandes atrocidades. Só que ele é um pouco diferente dos outros, né? Desses outros vilões que a gente tava falando. Ele não tem essa calma, como muitos deles têm. Ele é bem explosivo. Ele é bem explosivo, ele tem aquela risada louca. Sabe aquele vilão sem um parafuso ali? É o Shigaraki. Verdade. E ele é líder também da Liga dos Vilões, né? Isso. Claro, ele não é o líder, né? Que é o All for One ali, mas depois ele fica o líder da Liga dos Vilões. Ou seja, olha o checklist aí, ó. Verdade, tem que ser líder de algum grupo de vilões, né? E ele foi incumbido ali de continuar o legado do All for One enquanto ele estivesse preso. Cara, e porque se você tá acompanhando o mangá, você sabe que o Shigaraki tá muito overpowered. Tá mesmo. Então ele tá muito poderoso. Ele, cara, eu não tenho o que falar dele agora, porque senão vai ser spoiler, mas ele tá muito forte. É, gente. Então, se você tá começando um pouco no Hero, tá ainda na 3ª temporada, pode esperar que o Shigaraki vai ficar cada vez mais forte, tá? Então ele merece muito estar nessa lista aqui. Verdade. E agora nós vamos para um dos vilões favoritos da Amanda. Foi por causa dele que eu consegui, assim, passar rapidão o arco, né? Porque o Leonardo sabe o quanto eu demoro pra assistir One Piece, mas eu juro pra vocês que na história do Doflamingo, gente, foi assim, ó, muito rápido, porque é muito interessante. Doflamingo, ele entrou na nossa tier list ali como um melhor vilão, porque, gente, ele tem o quê? Ele tem o que é preciso pra ser um vilão maravilhoso. Eu não sei, eu devia ficar preocupado com isso, de gostar. Você gosta do Dofo? Eu gosto. Você também, né, Leonardo? Não tem como não gostar do Dofo. Cara, vamos falar sobre ele, né? O Dofo, ele é extremamente estrategista. Ele planejou todo o ataque ali com o Rei Riku ali em Dressrosa, né? Pra o Rei Riku matar os seus súditos. E a história dele começa ainda quando ele é criança, gente. A maldade dele, ele é considerado ali como o quê, meu Deus? É demônio celestial. Isso. Ele é um demônio celestial. Começa quando ele era criança ainda, porque o pai dele renunciou ali o título de nobre mundial, né? Claro, com ali umas... Enfim, ele renunciou o título de nobre mundial e foi morar no mundo normal ali com as pessoas. Só que eles não imaginavam que as pessoas tinham muito ressentimento, com razão. Então chega a ser ódio, né? Não, meu Deus, ódio, ressentimento, tudo. E o que o Doflamingo entendeu ali quando era criança ainda? Que o pai traiu ele. E ele conseguiu encontrar ali pessoas que deram a oportunidade para ele ter uma arma. Na verdade, foi tipo o Coringa. A loucura é como a gravidade, só precisa de um empurrãozinho. Exato. E o Trebol deu esse empurrãozinho. Nossa, demais. Porque ele viu que o Doflamingo, ele tinha o haki do rei. E aí falou, não, esse cara aqui, ele vai ser um rei. E aí deu todas as possibilidades pra ele. A Akuma no Mi, que é muito forte, a Akuma no Mi dele. E também a arma, que foi a que ele matou o pai dele e o irmão dele depois. Então, aí é só ladeira abaixo. Do Flamengo. Ele mata o pai, mata o irmão. Você vê a maldade dele. Ele arranca a cabeça do pai e leva lá pros Dragões Celestial pra ver se ele consegue entrar de novo. Que ele não entra, né? Mas depois ele volta pra Dressrosa, domina a Dressrosa, né? Depois de, claro, fazer a família Don Quixote, fazer tudo aquele... Sim. Ser um grande pirata. Depois ele vira um Shichibukai. E ele vira um Shichibukai basicamente pra virar o rei do tráfico. Gente, sim, aí ele tem um codinome o Joker, né, ali pra viver no submundo.
E ele faz tudo isso, cara. É muito interessante que toda a população, ele fez todo aquele plano, né, do rei rico parecer que tava matando mesmo as pessoas, só que era ele que tava utilizando as cordinhas dele pra fazer aquilo, e depois assumiu o reinado, falando assim, eu consegui salvar vocês. Aí ele conseguiu, todas as pessoas amavam ele, só que por trás ele tinha todos os planos dele, tá? Basicamente ele extorquia a ilha, fazia com que os tontatas eles fossem escravizados com medo da princesa deles ser morta, porque ela tava doente na cabeça deles. Então olha o tanto de... E gente, o Smile, ele estava fazendo as frutas artificiais. Não. Bom, o Doflamingo, ele é traficante, literalmente traficante. Ele é um manipulador de gramado. Nossa, demais. Ele pratica escravidão. E ele tem uma risada, o sorriso dele quando ele tá em luta ali, ó, ele ri de você e parece que você é uma merda perto dele, porque ele ri assim, de você não tem nada comigo. Bom, e se você tá se perguntando qual é o vilão número 1, já que aqui a gente botou Doflamingo, Aizen, Crollo, Shigaraki, não botou um determinado nome, você não sabe ainda, você não viu pela capa também quem é. Se você quer ver, fica aí, se inscreve no canal já, vê, né? Confere seu like, tá aí embaixo, confere sua inscrição e vamos para o top 1. Johann Liberty, do anime Monster. Esse anime é um anime que não é tão conhecido. Não. Mas ele é muito, muito bom. Esse é um anime extremamente interessante, o mangá também é extremamente interessante, de drama, de crimes. Temos ali o Dr. Tema, que ele é um médico que salvou uma criança quando ela tinha sido baleada. Sim. Temos o protagonista, que também ao mesmo tempo é antagonista, que é o Johann Liberty. E, gente, logo no início você já descobre que sim, ele é o assassino. Isso. Mas isso não é um spoiler, Leonardinho. Porque ainda tem tanta coisa pra mostrar desse personagem que, cara, é superficial ainda nesse início. Sim, e cara, o Liberty, ele é muito manipulador, né? Ele consegue manipular ali, só com o olhar dele, ele consegue te manipular. Pra você ter uma ideia do quão terror ele passa. Vocês podem estar perguntando, só porque ele é inteligente, ele matou algumas pessoas? Não, meus amiguinhos. Ele fez isso logo quando ele era criança. Ele tem uma irmã gêmea. Eles foram adotados por uma família alemã. E o que aconteceu? Logo quando ele era criança, ele matou os pais dele adotivos, manipulou a irmã dele para que ela atirasse nele. Tudo isso é uma manipulação dele. Quando ele estava no hospital, ele ouviu que o Dr. Tema... Ele ouviu do Dr. Tema que as pessoas... Tinha 2 médicos lá que estavam confrontando ele, que estavam trazendo ali um mal-estar pra ele. E ele foi e matou esses 2 caras, porque na cabeça dele ele entendia que o Dr. Tema queria que eles morressem. O Dr. Tema, ele é uma ótima pessoa. E não foi só isso daí apenas no início. Quando ele ainda tava lá no 511 Kinehai, que é tipo uma instituição, lá as crianças elas passavam por experimentos, onde elas tinham a capacidade de manipulação aumentada. Ele e a irmã dele foram uma das únicas crianças a ficarem vivas, porque ele fez com que muitas pessoas se suicidassem lá. Pra você ver o nível, ele consegue matar as pessoas e não ter nenhum remorso no coração. Ele só mata e acabou. Ele é um personagem que tem um problema muito grande com a questão da identidade. Ele leu um livro que inclusive é o nome do anime, se chama Monster. E ele tenta até o momento ali do anime, no final do anime, entender quem é ele de verdade, porque ele tem esse problema de identidade com a irmã dele, porque eles são irmãos gêmeos, e nessa busca ali, matando as pessoas, encontrar quem é ele de fato. Mas ele não tem nenhum escrúpulo, é considerado um monstro, inclusive o autor do anime... Inclusive o autor do mangá faz uma referência dele com o anticristo. Cara, muito louco. Então, Johann Liberty merece estar no nosso top 1. Se você assistir Monster, você vai entender do que a gente está falando e você vai ver como esse cara é mau, cruel. Nossa, muito. E não tem nenhum remorso. E extremamente manipulador. Então essa é a nossa lista. Se você gostou, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. Valeu, falou. Tchau.